É Bons Papo, Bons Papo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Uma ótima sexta-feira para você. E o papo hoje vai ser sobre podcast. Você sabe o que é um podcast? Antigamente, para a gente ter um programa de rádio, você precisava ou ter uma rádio ou você precisava ter uma bela voz, uma habilidade de locutor e principalmente ser muito querido por um amplo público. Agora, para você ter o seu programa de rádio, basta ter uma boa ideia e um bom conteúdo. E principalmente se você também tiver acesso à internet, né? Hoje você pode ter o seu próprio programa de rádio na internet. No Bom de Papo de hoje a gente vai conversar sobre um capixaba que é referência nacional no universo dos podcasts. E o Bom de Papo, orgulhosamente, traz o Renan Cirilo e também o Eduardo Couto, duas autoridades nesse universo. Renan, alegria tê-lo aqui. Eduardo, obrigado pelo convite, Fábio. Que maravilha. Prazer enorme estar presente aqui e fico feliz com as palavras, né? Referência nacional. Sim, você está em todas as mídias nacionais aí com o seu podcast. De fato. Você é do Na Trilha. O meu programa chama-se Na Trilha. Qual é a pegada do Na Trilha? O Na Trilha, ele fala sobre esportes outdoor, atividades de aventura, divulgação... Esporte outdoor, as pessoas que ficam brincando lá no outdoor, como é que é? Também. São os esportes de contato com a natureza, Sim. né? Que envolve aí escalada, trilhas, mountain bike, né? Tudo relacionado à natureza. Então, o Na Trilha tem essa pegada de falar para o público que é esportista ou não, né? Tanto sobre esportes outdoor, esportes de aventura, turismo e divulgação de saúde. Porque vamos colocar um exemplo. Falar sobre acampamentos. Acampamentos não é um esporte, mas muita gente gosta de sair com a sua família no final de semana para ir acampar. Então, como é que a gente vai falar disso dentro de um podcast que é sobre esportes? Então, a gente abriu aí um leque para falar também de atividades outdoor. E aí entra aí uma gama e um universo enorme de ação. E Eduardo Couto, qual é o seu podcast? O meu é o CoutoCast, que ele traz a parte de esporte também, como o do Renan, e também tem a parte musical, né? São programas autoconclusivos com um tema diferente a cada semana e a identidade eu acabo fazendo na parte de trilha e tudo mais. E aí eu consigo só para a galera poder sintonizar, por exemplo, o último episódio que você postou, qual era o conteúdo dele? O último episódio que eu postei agora é sobre o mês de los Mortos, que eu estou fazendo esse mês de outubro agora, um programa de alguém que já se foi, que foi bacana. Então, nesse mês tem programa da Aretha Franklin, tem do Cazuza, tem do Avicii, e tem um que é surpresa, que vai sair. Cristiano Araújo, chegando aí. Boa! Eu fiquei sabendo que ia ser isso mesmo, hein? Então é o seguinte, eu na abertura do programa eu falei para vocês o seguinte, que eu falei para o público de casa, na verdade, que podcast é um programa de rádio na internet. É isso. Hoje a gente pode considerar dessa forma, né? Tem gente até que costuma falar que o podcast acaba sendo uma radionovela, né? Sim. Ou pela forma como você produz. Mas o podcast, ele em si é a forma como ele é distribuída, né? É um áudio que é distribuído pela internet e a pessoa vai ter ali um programa, um aplicativo no celular dele, onde ele faz o download direto do programa para o celular dele, né? Então, a gente pode considerar como uma rádio online? Mais ou menos, porque... Eu não digo nem exatamente uma rádio online, porque ela envolve um complexo, mas assim, é um programa de rádio. Isso. Ou seja, se você quiser, assim, em algum momento, pegar uma edição do seu podcast e encaminhar para a Rádio Tribuna, como um programa da Rádio Tribuna, seria um programa também. Claro, claro, porque nós temos ali um formato que se encaixar dentro da programação da Rede Tribuna, claro que pode sim entrar. Então, podemos considerar como um programa de rádio? Sim. Só que ele fica disponibilizado na internet e aí a pessoa, quando sentir a necessidade ou a vontade de ouvir aquilo, vai lá e faz o download. Né? A grande vantagem hoje do podcast é essa. Fica tudo online e a partir da vontade da pessoa de ouvir o conteúdo, ele vai lá e faz o download. Aquilo que ele se aproxima mais da vontade. Isso, e vamos fazendo um paralelo aqui com o que é o programa Bom de Papo. Você está assistindo a gente nesse exato momento, que você está na sua casa e você está podendo assistir o Bom de Papo. O dia que você não pode assistir ao Bom de Papo, o que você faz? Você vai lá no nosso canal do YouTube. No nosso canal do YouTube está esse programa e todos os outros que a gente fez. Aí você assiste na hora que você quiser e no lugar onde você quiser. Assim é o podcast. É um programa que se fosse no rádio, se você tivesse perdido o horário da rádio, na hora, né? Você não conseguia assistir. Você vai lá e estão todas as edições
que eles publicaram e que todos os outros podcasts do Brasil publicaram também. Hoje no Brasil, são quantos produtores de conteúdo em formato podcast? Então, esse é um dado interessante porque existem as formas, né, catalogadas e as informais, né, aquilo que a gente não conhece, mas catalogados são quase 4 mil produtores de podcast hoje. Né? Então, partindo desde música, esportes, né, futebol, tem uma gama de possibilidades. Né? Então, são cerca aí de 4 mil que a gente sabe. É um universo muito amplo e a variação de assuntos também é muito grande. Tem de tudo, cara. Couto, eu falei com o pessoal que está nos assistindo, o pessoal que acompanha o Bom de Papo, que deu o exemplo do YouTube, né? Quando a pessoa não consegue assistir o programa do Bom de Papo, ela vai lá no YouTube e encontra o programa lá para ela poder assistir e quando puder e como quiser e onde estiver. No caso do podcast, a pessoa que está nos assistindo agora e ela fala bem assim, poxa, eu estou interessado por esse negócio de podcast, eu não sei ainda o que é, eu gostaria de ouvir um podcast. Onde que ela encontra? Ela pode encontrar no Spotify, no Deezer, que são as formas mais fáceis de você encontrar. Lá tem a aba de podcast e ali você já tem vários podcasts que entram nesse sistema e conseguem divulgar o seu conteúdo para essas plataformas. Você já recebe, você é notificado quando então sai ela precisa episódio baixar novo. um aplicativo no celular dela. Ela baixa o aplicativo, no caso você falou do Spotify, né? Uhum. O outro aplicativo. O Deezer também. Deezer. E aí você baixa e lá vai ter a aba de podcast. Não precisa pagar no plano gratuito do Spotify, do Deezer. Você já consegue entrar 0,800, não tem nenhum pagamento para esse tipo de conteúdo. O podcast, inclusive, ele vem dessa natureza de distribuição de conteúdo de forma gratuita. E a gente busca sempre trazer esse tipo de... levar esse tipo de conteúdo para mais gente. E essas plataformas permitem que a gente leve esse tipo de conteúdo para um determinado público que a gente não consegue quando a gente trabalha no nosso próprio site, nas nossas próprias plataformas, né, que são os nossos sites, as outras formas que a gente distribui. E para a gente que é produtor de conteúdo, essas novas marcas investindo nesse tipo de conteúdo, investindo nessa forma de distribuição, para a gente é uma luta nossa de muito tempo. O podcast começou em 2004 e era muito complicado. Sim. Você precisava entrar no prompt de comando para conseguir. Hoje, o Spotify, que muita gente já tem no próprio celular, o Deezer, que muita gente já tem no celular, distribui isso de uma maneira muito fácil, quase aquele plug and play, né, como a gente pode chamar. Uma coisa assim que o Couto pontuou, a questão da facilidade, né? Antigamente, realmente, o cara precisava quase ser um aficionado em tecnologia para conseguir consumir podcasts. Hoje, realmente, está muito mais facilitado. Consumir, eu fico imaginando a pessoa que gostaria de produzir. Muito mais fácil ainda. Muito mais fácil ainda. Hoje, né? Mas naquele momento você tinha que ser um ninja da Sim, naquela tecnologia. época o cara precisava ter todo um conhecimento de produção que não tinha esse tipo de material aqui, né? E muito menos, mais ou menos a internet um pouco desenvolvida. Então hoje nós temos aí muito mais facilidades, tanto para produção quanto para distribuição e consumo. Sim. Né? Nesse sentido, eu queria até te perguntar o seguinte, a pessoa está assistindo a gente agora e ela de repente fala, poxa, eu achei isso interessante, meu sonho era ter um programa de rádio, e eu acredito ter uma voz bonita, eu gostaria de me comunicar nesse padrão de rádio, gostaria de criar um podcast para mim. Como que a pessoa que está nos assistindo, ela poderia, com o próprio celular dela, de repente, criar um conteúdo dessa natureza? Então, tem um bot do Telegram, que inclusive é o formato que eu uso para gravar o Drops do CoutoCast, que é depois de evento, depois desse social que a gente faz aqui, e ele grava no Telegram, que é um aplicativo de Messenger igual o WhatsApp. Você grava o seu áudio ali, dali ele já vai direto para a publicação. O bot te encaminha tudo, gravou, lançou, não precisa de edição, não precisa de nada. É a forma mais fácil de você publicar o podcast. Isso. Obviamente que quando você vai desenvolvendo, talvez entre um pouco de edição, entre trilha, entram outras coisas que você pode ir colocando depois. Mas essa forma realmente é mais fácil de você começar esse lançamento de conteúdo. A pessoa que quer fazer essa produção, ele está muito facilitado, de fato. Ele precisa ter um site. O princípio é esse aí. Ele tem um site, já tem um domínio para ele, que a gente chama, né? Que ele vai ter o nomezinho dele lá no site dele. A partir dali, ele já tem o pré-requisito para fazer o podcast dele. E depois disso, tendo um celular, um microfone e uma ideia na cabeça, já é suficiente para que isso seja disponibilizado. E a comunidade capixaba hoje, Fábio, ela está bem receptiva e ativa nesse sentido.
Nós estamos contribuindo, nós estamos nos reunindo regularmente para receber essas pessoas, para incentivar, e a gente quer que isso de fato continue se consolidando como uma mídia extremamente fácil de produzir e consumir. Exato. E de repente a pessoa ainda não tem o seu próprio site para colocar. Existe um caminho mais fácil ainda, que foi um caminho que eu acabei me encontrando. Ou seja, a primeira vez que eu comecei a produzir conteúdo dentro desse formato para distribuir, eu usei o próprio WhatsApp. Sim. Ou seja, não tinha site. Ou seja, eu criava as mensagens, distribuía numa lista de transmissão ou dentro de um grupo do WhatsApp, e dali cada pessoa ia passando para outra, e chegava em lugares que você nem imaginava. Então, se você tem o sonho de um dia viver a experiência de ser um radialista, você pode ser um radialista da internet, ou como vocês chamam, de um podcaster. Um podcaster, verdade. A gente até incentiva, né? Se você, além do sonho, se você tiver a vontade de fazer, já é suficiente. Sim. Né? Porque, às vezes, a pessoa fica naquele sonho, né? Será que algum dia eu consigo? Será que vai ser possível e tal? E acaba se distanciando, né? E, às vezes, enxerga pequenos detalhes como um entrave para sair, de fato, do casulo dele e fazer o programa dele. Tem gente que chama de programa, tem gente que chama de show, tem gente que chama de monólogo. Existem diversas formas de você produzir, existem diversas formas de você se apresentar, e é isso que a gente quer mostrar. E eu vou fazer o seguinte, vou dar a oportunidade de vocês mostrarem o talento de vocês. A gente precisa ir para um rápido intervalo agora, e eu gostaria que vocês chamassem o intervalo como vocês chamam lá no... Vamos começar por você, Renan, vai lá. Manda ver, olha para essa câmera aqui. Essa câmera aqui, e chame o nosso intervalo comercial. Pegou meio de surpresa, né? Isso o cara está acostumado a falar no áudio, o vídeo está aqui. Aqui não tem edição, né? Aliás, temos um ótimo editor grande, Bruno, um abraço para você. Sim, oh, meu Deus. Já quer desempregar os outros. Vamos lá. O programa Bom de Papo volta daqui a pouco. Criativo. Vamos lá. Bom de papo, bom de papo. Estamos de volta com o Bom de Papo, hoje falando sobre podcast, esse rádio na internet, que temos dois grandes representantes desse universo, tem o Renan, do Na Trilha, e o Couto, do CoutoCast. Agora, vou servir para vocês aqui um café, para a gente celebrar esse encontro muito especial. Você que é do segmento de esportes, né? Café é combustível, né? Dá aquela energia inicial, né, da atividade. Pode servir o Couto também. Vamos brindar esse encontro aqui. Mais energia para frente. Café especialmente preparado pelo Nascimento. Queria até que o editor colocasse uma foto do Nascimento para as pessoas poderem contemplar a beleza do ser e do existir desse rapaz. Muito obrigado, tá excelente o café, viu? E esse café que vocês provaram aqui é o Extra Forte, que é o mais encorpado. Isso é uma novidade do Café Cafuso, está nos supermercados. Se você que está assistindo a gente quer conhecer o sabor que a gente prova aqui no Bom de Papo, procura no supermercado próximo à sua casa, que você vai conhecer o sabor que o Bom de Papo serve aos convidados. O seu podcast é de esporte, né? Isso. Eu vou mostrar uma matéria que eu gravei com Tonho dos Curos no Papo de Rua. O que a gente fez? A gente voou com o Frank Brown. O Frank Brown, que inclusive também participou do programa Na Trilha, já gravou com a gente lá. Que maravilha. Ele ficou encarregado de levar o Tonho dos Curos para voar. Ei. Eu fui lá com o Tonho dos Curos. Eu não sei se o Tonho dos Curos teve essa coragem toda. Eu fui lá com o Gustavo Azer e a gente teve essa aventura lá do Morro do Moreno. Ah, tô curioso para ver essa matéria aí. Vamos ver como é que foi. Papo de rua. A cunha, menina! É isso aí, nós estamos aqui no Morro do Moreno, Fábio. Exato. Agora vamos ver quem é macho pra poder pular esse negócio aí. Frank Brown, é o mais macho. Olha, tem até Parece um que deu colega ruim dele aí. Olha, um Deu colega ruim. dele que vai... Deu ruim. Não decolou. Cara, a gente vai ver quem vai ter coragem. Eu ou o Fábio, ou nós dois, né? Quem vai primeiro? Sei, vamos ver, vamos decidir. Tira o Nazar aí. 1, 2, 3 e meia aí, já! 3 aí, pá. Você ganhou. Pode ir. Tá certo. Então, beleza. Então, vamos embora. Eu vou. Se alguma coisa der errada, pode deixar que eu toco o programa, sabe? Eu continuo apresentando. O Bom de Papo não vai acabar por causa disso. Vai na fé. Você não vai se lascar.
Cara, parece umas cordas de varal, bicho. A corda do varal lá de casa é mais grossa que isso. Tô com medo. Pode acontecer alguma coisa. Tu tá doido que aconteça, né? É meu sonho apresentar um programa. Filho de uma égua. Aí te lascar. Faz um medo aí lá em cima, só de putaria. Sim, pode deixar. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Oh yeah. Caraca, velho, que sensação! Rapaz. Posso passar a mão aqui? Que negócio gostoso. Relaxa. Deixa entrar! Ei, é bom demais! Oxe, menino. Meu irmão, que coisa maravilhosa. Véio. Todo mundo tem que ter uma experiência dessa na vida, velho. Olha só onde a gente tá, gente. Em cima dos prédios aqui da Praia da Costa, a casa do governador. Olha só. É muito louco, velho. Pousamos! Caraca, é bom demais, bicho! Gostei dessa postura, Fábio! Entra direito, Fábio! Bota de maconheiro, filho da... Lá vem o Fábio Flores! Eita, acaba mais! Obrigado, meu irmão. Obrigadão, também o Gustavo. Obrigado aí, Gustavo. Valeu aí. E dizer que esse esporte, cara, é um esporte seguro. Você tem que ter coragem também. Mas é seguro demais e maravilhoso. Além da conta. Você não imagina o quanto é bom. Só fazendo pra você sentir. Mas, Não é? Tonho, como é que tá a situação da cueca aí atrás? Não fale isso não. Isso aí não precisa falar na televisão, né? Aqui no meu comércio, cliente tem de monte e a conta nunca atrasa. Eu aceito cartões da casa. Já o meu vizinho, ele vende tão pouquinho, dá até pena do coitado. Tá um pouco atrasado, né? Atenção, lojistas! Só com os cartões da casa você vende no crédito rotativo e recebe como débito. É isso mesmo, você vende hoje e recebe no outro dia. Ligue para a central de lojista ou converse com os nossos operadores. Tá aí, ó. A gente fez nossa parte. A gente voou e voou com coragem. Com o melhor que tinha, né? Mas, ó, os dois melhores. Gustavo Azê também, que é fantástico. Isso aí. Frank Brown. Já que a gente mostrou isso aí, tem a ver com esporte, o seu podcast é sobre esporte. Como que é? Por exemplo, a gente mostrou aqui a matéria, as pessoas viram a gente voando, viu o vento no nosso cabelo, viu a paisagem, a velocidade que a gente se deslocava. Como que é levar para um universo que não tem imagem, só tem a referência do áudio, a energia do esporte? Uma coisa bacana que existe no mundo do podcast é que a gente consegue estimular a criatividade da pessoa. Né? A imaginação, A imaginação. Né? Então, além de mostrar a imagem, a gente pode falar, olha, imagine você voando por uma selva inexplorada e tal. Quem está vendo a gente agora já consegue imaginar algumas coisas. Você coloca uns efeitos sonoros. Coloca efeitos sonoros, né? E passa para o convidado a responsabilidade dele carregar o ouvinte, né? A gente, enquanto está entrevistando, a gente consegue gerar ali o conteúdo, consegue gerar ali o roteiro para que ele desenvolva, e quando ele coloca
a pessoa já está totalmente ambientada para o universo que ele quer, né? Então ele consegue fazer com que o cara que nunca voou, o cara que nunca navegou, que nunca escalou, fez alguma prática de montanhismo, ficar totalmente inserido dentro do tema, né? Então a pegada do Na Trilha hoje, que é o meu programa, é justamente essa: pegar uma atividade, um esporte que é pouco explorado e levar para aquela pessoa que tem algum tipo de curiosidade. Ótimo, e aí, ótimo. quando ele escuta aquilo, ele fala, poxa, eu gostei desse esporte. E aí, ou ele manda e-mail para a gente, comenta, né, ele telefona para a gente. Né, uma das belezas do podcast também é essa proximidade, né, interatividade. que existia muito no rádio. No rádio, o rádio tinha muito essa marca. Nossa, verdade. é incrível, ganhar presentes de ouvintes. Opa! Couto, me conta o seguinte, qual foi o episódio que você gravou para o seu podcast que foi mais inusitado, que as pessoas mais se surpreenderam com o tema? Cara, eu fiz um programa sobre música pop romena para comemorar o outubro do ano passado, para abrir. Acho que foi a pauta mais estranha assim que eu já fiz. E onde você conseguiu material para saber qual o top 10 da Romênia hoje? Então, é essa dúvida que todo mundo faz, mas eu nunca respondo. Uai, como assim, cara? Não. O que deu? Porque, assim, vai muita pesquisa, vai muito material. Eu, desde pequeno, tive muito contato com música, então eu li muito encarte de CD. E aí você vai achando coisas estranhas naquela banda de CD que você vai tendo. Primeiro guitarrista do Engenheiros do Havaí. E aí? Olha aí. Cadê? E aí? Te pegou agora. Peguei, rapaz. Tá vendo? Você sabe quem é? Cara, eu sei quem é de fisionomia, mas eu não lembro o nome. Não lembro o nome. Boa saída. Não vou falar, porque eu também não falo. Boa tarde. Mas você falou que recentemente você fez esse especial com os mortos, né? Dos artistas mortos, que já passou por você lá, o Cazuza. Já passou a Aretha Franklin, já passou o Avicii também. Sim. E o que você explora? A biografia deles ou o episódio da morte, o que levou a pessoa à morte? Eu exploro a obra deles e como que eles foram caminhando na carreira. Eu acho muito difícil quando eu vou trabalhar artistas, por exemplo, Cazuza, que teve muita coisa em cima do nome dele, muita coisa fora da arte dele, você pautar essas questões todas sem... eu acho que você acaba menosprezando a obra daquele artista. Sim. Então, para mim, vale mais falar da carreira dele, por onde que ele passou, o que aconteceu. Óbvio que algumas coisas vão ficar, por exemplo, o HIV e AIDS na vida do Cazuza e na obra dele é muito importante. Sim. Eu não posso deixar essa informação texto, de fora. É conteúdo das músicas. Né? Uma das melhores músicas dele, que é a Cobaia de Deus, ele ganhou o prêmio de melhor música depois de falecido. E é uma das músicas mais bonitas que ele tem. Então você tem que falar, olha, aconteceu isso, ele passou por isso. Para ele chegar nessa música, ele estava nessa situação. E aí você tem que ir pautando essas coisas. Nesse episódio, você comentou a saída dele do Barão Vermelho? Eu comentei brevemente, falei, olha, ele saiu, mas depois eles se reconciliaram, depois ele continuou compondo algumas coisas com o Frejá, mas não entrei muito em detalhe. E é interessante que, por exemplo, quando ele sai do Barão Vermelho, o primeiro álbum do Barão Vermelho, eles disparam com o hit Declare Guerra. Declare guerra, quem finge te amar, que era uma provocação à saída do próprio Cazuza ali naquela jornada. Então essas histórias de bastidores são muito interessantes. Eu imagino que elas despertem curiosidade do teu público, né? Do público que acompanha a sua podcast. Gera muito conteúdo também, né? Gera. É o TV Fama do rádio, né? Vamos colocar assim. Pois é, eu deixo isso mais para os comentários, eu comento muito, eu uso os perfis para dar essa parte de bastidor. E, quando necessário, eu uso para questão de música. Eu gosto de contar a história de bastidores, as coisas quando eu estou fazendo pautas. Por exemplo, sei lá, nesse caso, músicas sobre guerra, declarei guerra, não sei o que e tal. E aí eu dou esse detalhe da música, como que ela foi feita e tal. E eu prefiro do setlist deixar o artista para a obra dele, que eu acho mais bonito, mais bacana. O Na Trilha, qual é hoje a audiência do Na Trilha? Então, uma coisa que é bem interessante de se pontuar com relação à audiência de podcast é justamente essas estatísticas, né? Mas nós temos aí uma base de cerca de 10 mil ouvintes, né, em todo o mundo, né? Não só no Brasil. Temos ouvintes em Japão, Portugal, Estados Unidos, Finlândia, né? Então, a nossa base mais ou menos é de uns 10 a 12 mil ouvintes por episódio no mundo. Por episódio, a gente tem o número de downloads, né? Então, por mais que a gente tenha aí 10 mil ouvintes no mundo inteiro,
Existem algumas métricas que a gente acaba adotando, né? Nas primeiras 24 horas, na primeira semana, no primeiro mês. Então, quando eu lanço um programa, e eu estou falando de um programa que a gente costuma falar que é bem segmentado, né? Que é bem direcionado para esportes e atividades outdoor. Eu tenho cerca de 800 downloads nas primeiras 24 horas. E aí depois, em 7 dias, eu tenho 1.500 downloads e aí vai subindo. Então, essa quantidade de ouvintes são pessoas que estão totalmente interessadas nesse tipo de conteúdo. Sim. Qual é a duração de cada episódio? Varia. Nós temos hoje alguns formatos que permitem a gente trabalhar um pouco essa duração. Mas os episódios que a gente chama de principal, né, os episódios principais, onde a gente descomplica alguma atividade, algum esporte, vai aí de 1 hora até 1h30. 1h30. Né? E nós temos outros formatos que tem aí de 15 minutos, 20 minutos e 30 minutos. Certo. E a duração dos seus O episódios? CoutoCast fica entre 30 e 45 minutos, com algumas exceções, né? Caso de... teve um programa de debate lá uma vez, e aí estourou lá 1 hora, foi quase 1h30, mas é caso muito específico. Sim, sim. Mas isso é o nosso programa. Existem uma gama de podcasts hoje que tem 5 minutos, 10 minutos, hoje na correria, né? 2 minutos? Pois é. Na correria do dia a dia, a pessoa, poxa, eu não vou parar 1 hora para ficar ouvindo o cara falar. Mas tem uma brincadeira que a gente faz, que tem uma tecla ali no player do seu telefone ou no site onde você estiver ouvindo, que é muito bacana, que é o pause. Você dá o pause, ele parou e quando você quiser você volta e continua ouvindo. A gente está estourando o tempo, falar em tempo de duração, eu queria que vocês deixassem a informação aqui para as pessoas. Quem quer conhecer o podcast Na Trilha, encontra onde? Então, nós temos um site, VC, que é o você de internet, né? vcnatrilha.com.br, ou em qualquer player de música você pode achar, seja no iTunes, seja no Spotify, no Deezer, como citado pelo Couto, qualquer aplicativo de música que você tenha, né, que seja conectado com a internet, colocou Na Trilha, tudo junto, você vai encontrar o nosso programa. Couto. E o CoutoCast fica no eduardocoutorj.wordpress.com e também qualquer player também está por lá. Maravilha. E eu vou aproveitar e fazer o meu merchan também. Você pode encontrar o Precisava Ouvir Isso, que são mensagens inspiracionais que eu encaminho todas as manhãs para as pessoas. Você pode procurar na página precisavaouvirisso.com.br, ou se você quiser receber direto no teu celular pelo WhatsApp, você pega o meu telefone que está aqui e você vai ter a oportunidade de receber diretamente no seu WhatsApp uma mensagem inspiracional no começo da sua manhã. Belíssimo merchan. E eu quero deixar o convite para você participar um dia com a gente lá na Trilha. Formou bonde agora. Valeu, meu irmão. Valeu, Couto. Valeu. Obrigado a você que ficou com a gente. Um forte abraço e até segunda-feira. Na segunda-feira tem uma surpresa para você. Tem um certo senhor que vai voltar a sentar nessa cadeira. Um certo senhor. Senhor Antônio dos Puros. O papo terminou e você se divertiu. Um programa de verdade pra você que é nota 1000. Entrevista pegadinha, tá na rua e é legal. Um programa de verdade com humor e alto astral. É bom de papo, bom de papo. Entrevistas altas astral. É bom de papo, bom de papo.